Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui nessa aula, a gente vai resolver esse exercício aqui, ó. Então ele vai requerer, que você conheça algumas propriedades relativas a ângulos, tá? Então o enunciado ele fala assim, ó, a partir dos ângulos dados determine o valor das incógnitas e a medida dos ângulos representados pelas letras em destaque. Bom, então aqui a gente tem o seguinte, A gente tem, no caso, três retas RSP que são paralelas, tudo bem? E a gente tem essa transversal T aqui, ó, que eu vou indicar ela em vermelho para vocês aí, beleza? Então a gente tem essa transversal vermelhinha aqui. Bom, primeira coisa, que a gente precisa fazer num caso como esse aqui é simplificar, por exemplo, esse ângulo aqui, ó, que eu vou destacar ele em amarelinho para você, beleza? Então vamos simplificar primeiro esse ângulo aqui, ó, que está aqui cheio de raiz quadrada, de potência. Então vamos pegar ele e vamos colocar ele aqui. Então nós temos aqui, ó, a raiz quadrada de 9x elevado a 2 menos 2 que multiplica 25 elevado a 1 sobre 2. Então primeiro vamos resolver, vamos aplicar a propriedade nesse caso aqui, ó, da raiz quadrada de 9x elevado a 2. A gente vai aplicar essa propriedade aqui, que é a propriedade do radical do produto, beleza? Por quê? Repare que nós temos aqui dois fatores. A gente tem aqui o 9 e aqui multiplicando o 9 a gente tem o x elevado a 2, beleza? Então nós temos aqui dois fatores. Então o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar essa propriedade do radical do produto, né? E o que essa propriedade ela fala? Que a gente tem que pegar para cada fator construir uma casinha separada, beleza? Então isso que a gente vai fazer aqui, ó. Então a gente vai fazer uma casinha só para o 9, que vai multiplicar uma casinha só por x elevado a 2, beleza? Lembrando que se no índice não tem nada escrito aqui é porque o índice ele vale 2, beleza? Então aqui a gente vai ter o menos 2, que vai multiplicar esse 25 elevado a 2, aqui, a 1 sobre 2 aqui, ó. Então nesse caso aqui a gente tem essa estrutura matemática aqui, que é uma potência, e a gente vai transformar em radical, beleza? Então a gente vai pegar esse 25 aqui, a gente vai colocar ele dentro do radical e a gente vai aplicar a propriedade. Quem está por cima aqui no expoente vai ficar por dentro. Então aqui no caso quem está por cima é o 1, ele que vai ficar por dentro. E quem está por baixo aqui, ó, que é o n, vai ficar por fora. Então quem está por baixo aqui é o 2, então ele vai ficar aqui por fora. Muito bem, então a gente tem aqui a raiz quadrada de 9, que é 3. E esse radical aqui do x, a gente vai transformar ele em potência. Então veja, a gente vai transformar esse radical em potência. Então vai ficar x elevado a 2 dividido por esse 2 aqui. Então aqui vai ser menos 2, que vai multiplicar a raiz quadrada de 25, que é 5. Então aqui vai ficar 3x elevado a 1, porque 2 dividido por 2 é 1. E aqui no caso, menos 2 vezes 5, a gente sabe que aqui, ó, o menos com mais é menos. E aqui o 2 vezes 5, 10, beleza? Então, esse ângulo aqui, a gente simplificou ele e obtivemos o quê? 3x menos 10. Ok. Bom, se a gente for perguntar, aonde que estaria o ângulo correspondente a esse amarelinho? Aqui, Aonde que ele ficaria? Por exemplo, A gente pode dizer, de acordo com a propriedade dos ângulos correspondentes, que são aqueles que ocupam a mesma posição
e orientação em relação à reta transversal, mas em locais diferentes, ou seja, eles são congruentes, ó, beleza? Então, o correspondente desse ângulo amarelinho, ele pode estar aqui, ó, certo? Então, ele vai ser o quê? Ele vai ser congruente a esse ângulo aqui. Então, eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que se esse ângulo aqui mede 3x menos 10, esse aqui também vai medir 3x menos 10. Concorda? Muito bem. E aí o seguinte, ó, veja, eu posso dizer o seguinte, analisando esses dois ângulos aqui, ó, se eu for pegar essa medida desse ângulo que começa aqui e vir até aqui, eu vou ter quantos graus? 180 nessa abertura toda aqui, ó. Então, nesse caso aqui, nós temos o que? Os famosos ângulos suplementares. São aqueles em que sua soma sempre vai resultar em 180. Então, eu posso dizer que 3x menos 10. Ó, eu posso dizer que o 3x menos 10 mais o x menos 10, ele é igual a 180, beleza? Então aqui agora eu vou resolver essa equação aqui do primeiro grau. Ó. Lembrando que na frente desse x não tem nada, então aqui a gente sabe que tem o número 1 escondido, né? Então a gente vai reagrupar aqui os termos semelhantes, a gente vai colocar aqui o 3x. Do lado do 3x a gente põe o mais 1x. Do lado aqui do mais 1x a gente põe o menos 10. E do lado desse menos 10 a gente põe esse outro menos 10 aqui, ó, que vai ser igual a 180. Então, no caso do 3x mais 1x, a gente mantém o x e a gente faz a conta apenas dos números. Então vai ficar 3 mais 1, que é 4. E aqui, ó, o menos 10, a gente tem os dois negativos, né? Então a gente conserva o sinal e soma os dois. 10 mais 10, 20. Então aqui deu menos 20, que é igual a 180. Então agora a gente vai entrar no processo aqui de isolamento do x. Então vai ficar 4x, que vai ser igual a 180. E esse menos 20 aqui, ele vai ter que ir para o outro lado, vai ter que pular o sinal de igual aqui, né? Então, se ele é negativo, ele vai ficar positivo. Então, o 4x vai ser igual a 180 mais 20, que é 200. E aí, continuando a conta aqui, a gente vai ter o seguinte, né? A gente vai isolar o x. Então, 4 que está multiplicando o x, ele vai ter que passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x, que é igual a 200, dividido pelo 4. E 200 dividido por 4 é 50, beleza? Então, aqui a gente obteve que o x ele vale 50. Então, o que a gente vai fazer agora para descobrir aqui a medida desses ângulos, né? A gente vai, onde tem x, a gente põe 50, beleza? Então aqui a gente tem o 3x menos 10. Então aqui 3x menos 10, aonde tem x, a gente põe 50. Então aqui vai ficar 3 vezes 50 menos 10. 3 vezes 50, 150, menos 10, que é 140 graus. Beleza? Então, a abertura angular aqui desse ângulo amarelinho é exatamente 140 graus. Se aqui é 140 graus, esse amarelinho, que é congruente a esse, né, porque são ângulos correspondentes, também é 140 graus, beleza? Agora, no caso desse ângulo aqui, ó, o x menos 10, que é o rosinha aqui, ele vai ficar assim, ó, x menos 10. Então, aonde tem o x, a gente põe
50. Então vai ficar 50 menos 10, que é 40. Beleza? Deixa eu dar uma arrumadinha nesse 4 aqui, porque tá feio, né? Agora sim, ó. 40 graus. Então, esse ângulo x menos 10, ele é exatamente 40 graus, beleza? E repare que se a gente for somar aqui, ó, 140 mais 40, né, dá exatamente 180, beleza? Bom, aí é o seguinte, a gente tem que encontrar agora a medida desse ângulo y aqui, ó, que eu vou pintar ele de azulzinho, ó. Certo? Bom, se a gente for perguntar aqui, né, tem várias formas de achar a medida desse ângulo y, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou adotar o seguinte procedimento. Se eu perguntar para vocês qual que é o ângulo oposto pelo vértice a esse ângulo rosinha, vocês vão dizer que vai ser qual ângulo? Vai ser esse aqui, concorda? Ó? Esse aqui. Então, esse aqui é oposto pelo vértice a esse rosinha aqui, beleza? E qual que seria o ângulo complementar, correspondente, aliás, né? Não é complementar, não, é correspondente a esse aqui, ó, que eu vou pintar de... Vou pintar esse aqui de verdinho, tá? Qual que seria o ângulo correspondente a esse que está em verdinho aqui, ó? Eu posso dizer que é esse que está em azulzinho? Sim. Então, é o seguinte, se esse ângulo verdinho aqui, ele é correspondente a esse azulzinho, então eu posso dizer, sem maiores dúvidas, que a medida desse ângulo verdinho também é y, beleza? E se ele vale y, então eu posso dizer que esse y, ele é oposto pelo vértice a esse ângulo de 40 graus. Logo, esse ângulo aqui, ele vale 40 graus, beleza? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. E também, obviamente, esse ângulo azulzinho também vai ser 40 graus, beleza? Então achamos aqui todos os ângulos que foram solicitados aqui no enunciado. E está aqui resolvido o exercício, beleza? Ok, pessoal, então eu vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.